Tarde ao engenheiro agrônomo Victor, ele coloca aqui. Na sua análise, China e Índia estariam descontentes? Eu imagino que o Victor me pergunte em relação à Rússia. Eu imagino que a China tenha um alinhamento muito claro com a Rússia, isso por uma série de fatores. A Índia tem seus próprios negócios. A Índia é um player que tem que ser visto como um player individual, global, respeitado, será a maior população do mundo até 2050, certamente uma das 2 ou 3 maiores economias, se não a maior. A Índia vai passar por um processo de urbanização como a China passou recentemente e que muitas vezes está fora do radar dos analistas nesse momento, mas que vai levar toda a população da Índia a um processo de incremento de renda per capita, a um processo de demanda por produtos, inclusive industrializados, e a Índia é uma potência nuclear. Então, eu vejo a Índia como um player à parte. Tá? A China, eu acho que está muito alinhada com a Rússia por uma série de fatores que nós vamos destrinchar aqui no curso da live e no curso dos próximos encontros que nós tivermos. Boa tarde também ao Rosendo. SGM, o escalar da retórica está desenfreado. Realmente, Rosendo, está complicadíssimo. Está complicadíssimo, porque a gente espera que alguém chegue com algum tipo de bom senso para dizer que o caminho que está sendo traçado é muito perigoso. Mas não há ninguém até aqui. E a falência das instituições multilaterais, que eu tenho aventado aqui de maneira rotineira, é fundamental, porque você não tem um árbitro confiável. Você não tem um árbitro confiável, você não tem um árbitro competente, você não tem um árbitro que tenha e que goze de responsabilidade e confiança das partes. Esse é o grande ponto, gente. Esse é o grande ponto. Vocês viram, a Agência Internacional de Energia Atômica foi para a Zaporizhzhia. Fez um relatório, leu o relatório, mas esse relatório até aqui, ele efetivamente foi considerado muito parcial. E de alguma forma o é. É complicado, gente. O que está acontecendo é muito complicado. A turma do deixa disso, está descredenciada a fazer esse papel. Esse é o ponto fundamental que a gente precisa entender e compreender de maneira muito, muito, muito dramática. É uma situação complicada e que está fora de controle, está completamente fora de controle. Eu não tenho dúvida disso, tá, pessoal? Eu não tenho dúvida disso. Quero também dar boa tarde aqui para o Roberto. Roberto, obrigado pelo superchat. Acredito que, de alguma forma, estamos vivenciando tempos de concretização de profecias históricas. Roberto, é um tempo muito delicado, é difícil definir. Agradeço, respeitando muito a sua visão. É difícil definir o que está acontecendo. O fato é que a situação não é uma situação corriqueira, não é uma situação qualquer. Tanto é que nós estamos aqui a cada dia vendo que mais pessoas que estavam desinteressadas vêm e querem entender, querem compreender o que está acontecendo. Querem compreender o que está acontecendo. O Putin, quando falou a respeito da chamada de reservistas, ele falou sobre a possibilidade de utilização de armas nucleares e ele disse, isso aqui não é um blefe. Isso não é um blefe. Como que o Ocidente respondeu? O Ocidente respondeu dizendo que acredita que seja um blefe. Agora, um país das dimensões da Rússia, em cujo teatro tentam empregar situações para que haja uma instabilidade, né? Hoje, muito material circulando. Eu coloquei muito no canal do Telegram. Eu convido todos que estão chegando agora e não conheçam o nosso canal do Telegram para que estejam conosco no nosso canal do Telegram. Eu coloquei muito no nosso canal do Telegram hoje um ponto que eu acho que é fundamental nessa história toda. Tem protestos sendo realizados no Daguestão, não por acaso são repercutidos pela mídia do Azerbaijão, pela mídia da Turquia, porque é o sonho do Departamento de Estado americano, é o sonho do complexo industrial, militar, civil dos Estados Unidos, seu Estado profundo, um processo que leve à secessão na Rússia. Então, os russos sabem que estão jogando tudo ou nada. E, ao saberem que estão jogando tudo ou nada, eles podem sim empregar armamento nuclear. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. E por isso que a gente está acompanhando tão de perto. Por isso que a gente está buscando, muitas vezes, mais do que fazer muitas lives, fazer lives com informações completas, com fontes fidedignas, com informações que, como eu disse, elas precisam estar equilibradas entre a parcimônia, não ser um clickbait, e também não deixar as pessoas alienadas. Porque amanhã a gente pode acordar com a notícia de que esse armamento nuclear foi empregado. E os passos, a habilidade ou a falta de para uma resposta podem ser decisivas e determinantes em relação ao futuro da humanidade. Esse é o ponto que eu quero suscitar com vocês. Então você tem que mandar esse vídeo, tem que mandar essa live para um amigo,
para um parente, que está completamente fora dessa realidade. Está vendo a Globo News e está ouvindo aquela mídia pasteurizada, aquela mídia que chega com uma informação incompleta, aquela mídia que chega com uma informação tendenciosa, porque ele vê uma disputa entre o bem e o mal, maniqueísta, como foi vendida no Iraque, como foi vendida na Líbia, como foi vendida na Síria, como se a Rússia, o Irã e a China representassem o mal e os Estados Unidos da América do Norte representassem o bem. Como se o que se defende hoje na Ucrânia seja um processo de defesa de liberdades. É muito mais complexo do que isso. É uma luta onde não existe essa história de mocinho e vilão. É uma luta por interesses hegemônicos, por interesses políticos, por questões econômicas que vocês nem imaginam. Então, a complexidade é muito, 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 muito fácil. Você vai ligar a Globo, você vai ouvi-la, você vai ser desinformado. Você vai ser desinformado. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes são anos e anos das pessoas ali habituadas a serem desinformadas. Mas a gente tem que vir aqui com uma alternativa de informação com credibilidade, com razoabilidade, mais séria, eficaz e verdadeiramente alternativa, para que as pessoas possam saber aonde estão pisando.